Glória a Deus. Vamos usar continuidade do nosso estudo. Recapitulando, nós começamos nossa aula falando acerca de algumas questões fundamentais, o porquê estudar hermenêutica, para que estudar hermenêutica e como estudar hermenêutica. Logo em seguida, nós falamos um pouco acerca de alguns conceitos fundamentais, falamos sobre o conceito de interpretação e hermenêutica, a ideia de exegese e exegese. E logo em seguida nós começamos a entender algumas questões de distanciamento que a Bíblia ela nos impõe. Nós temos o distanciamento humano, já que a Bíblia é um livro humano, nós estamos distante dos autores bíblicos temporalmente, contextualmente, culturalmente, linguisticamente, e distanciamento dos próprios autores, não podemos mais consultá-los. Agora, nós vamos entender um pouco acerca da parte divina da Bíblia. Temos que entender que a Bíblia, por ser um livro divino, ela também nos impõe algumas limitações. O ser humano, ele jamais vai conseguir compreender a grandeza de Deus, ele jamais vai conseguir compreender a magnitude de Deus. E isso fica muito claro pelo fato de que muitas vezes nós precisamos entender algumas verdades, nós só conseguimos entender algumas verdades quando nós temos o discernimento espiritual. É por isso que o primeiro distanciamento que eu coloco para vocês aí é o distanciamento ontológico, Ontológico, ontos, vem da ideia de ser. Então, o distanciamento que o nosso próprio ser, ele tem em relação ao ser de Deus. Deus é um Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, e aí existem os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, e nós somos seres humanos, finitos, limitados, temos uma consciência reduzida a esse plano de existência. E isso obviamente nos impõe limitações, nós não conseguimos ter acesso às coisas de Deus de maneira tão profunda e de maneira tão própria como se nós fôssemos pessoas espirituais e transcendentes também como Deus. Então essa nossa diferença, essa limitação que é imposta pelo fato de nós sermos seres humanos e Deus ser o Deus Todo-Poderoso, faz com que nós não tenhamos alguns elementos para poder entender questões fundamentais da Escritura. Isso é descrito para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, quando Paulo ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, você pode ter todo o conhecimento técnico para a interpretação bíblica. Eu estava conversando com o Rafael agora, que as bases da interpretação bíblica, do ponto de vista humano, são praticamente as bases da interpretação jurídica também. Só que, então, talvez se você pegasse um juiz, o juiz poderia fazer uma interpretação de um texto bíblico utilizando as técnicas humanas. Entretanto, esse juiz, se ele não for crente, obviamente, ele jamais vai conseguir ter acesso às verdades espirituais de maneira plena, porque a Bíblia é um livro que se discerne também espiritualmente. Então não basta ter a técnica, precisa também ter a disposição do Espírito para que possamos de fato entender adequadamente aquilo que a Bíblia está nos mostrando. Queria pedir, só brevemente, se alguém poderia passar uma folha de papel com a lista de presença, certo? Para a gente colocar lá e depois emitir o certificado daqueles que concluíram o curso. Alguém pode passar aí? Tranquilo? Bom, além do distanciamento ontológico, nós temos também o distanciamento de natureza moral. O pecado, ele fez com que nós não tivéssemos o pleno conhecimento das verdades divinas. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então percebam que o que o texto ele está mostrando é que o pecado ele fez com que o homem, aqui o eu adâmico, ele não compreendesse adequadamente a natureza daquilo que Deus lhe havia falado. Então esse engano que é provocado pelo pecado faz com que nós não tenhamos uma compreensão adequada da verdade bíblica. Isso pode ser atestado através de uma ideia, e eu quero compartilhar com vocês essa ideia, quem quiser anotar, que é chamado de efeitos
noéticos da queda. Vou anotar aqui. Bom, o que são efeitos noéticos da queda? Não tem nada a ver com Noé aqui não. Noéticos aqui vem da palavra grega nous, que significa intelecto. Então, o que são os efeitos noéticos da queda? Quando o homem ele cai, a queda, ela não trouxe apenas uma depravação do ponto de vista moral, mas ela também nos trouxe uma depravação intelectual. De modo que o homem, depois da queda, ele já não consegue mais entender as coisas de Deus de maneira adequada. Ele não consegue mais compreender as coisas que são de Deus como ele compreendia antes da queda. Então, o pecado, ele não produz apenas efeitos do ponto de vista moral, mas ele também produziu efeitos do ponto de vista intelectual. De modo que o homem pecador, ele não consegue entender adequadamente as coisas que são de Deus. O próprio Jacó Armínio, ele vai dizer isso lá no volume 1 das suas obras, publicado pela CPAD. Ele vai falando acerca da depravação total. Ele vai dizer que o homem, em seu estado natural, em seu estado de queda, de perdição, ele não possui disposição, ele não consegue compreender, entender o chamado do Espírito e compreender as coisas de Deus. Então é necessário que aquilo que Armínio vai chamar de graça preveniente opere no homem, para que o homem possa compreender as coisas que são de Deus. Então, da mesma maneira, em nosso trabalho de interpretação, nós precisamos entender que quando nós temos um chamado, quando nós temos uma revelação acerca de algo que é próprio da natureza de Deus, que é próprio da verdade de Deus, essa verdade ela só será clara se a nossa mente estiver vencida ou liberta da escravidão do pecado original. O que isso significa? Significa que, enquanto nós formos escravos do pecado, enquanto nós formos escravos da maldade, escravos do mal, enquanto nós estivermos subjugados por essa escravidão, nós não conseguimos entender as coisas de Deus de maneira adequada. Essas coisas só serão compreensíveis no momento em que nós nos desamarramos dessas questões que estão nos atormentando de maneira consistente. Ou seja, enquanto o pecado ele tiver domínio pleno sobre a vida do homem, o homem natural, como o apóstolo Paulo diz, não consegue compreender as coisas do Espírito. Somente o homem espiritual é quem consegue compreender adequadamente uma verdade bíblica, aquilo que Deus está comunicando para com o seu povo. Então, quando Jesus Cristo, eu acho interessantíssimo, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, que é apenas um texto, para muitos aí, é apenas um livro, palavras aqui, para lá e para cá, a gente pode ler um versículo, alguém para uma pessoa mundana, talvez aquilo não produza um efeito tão grande na vida daquela pessoa, a não ser que o Espírito Santo ele haja para a conversão daquela pessoa. Mas na igreja do Senhor, quando nós falamos textos da palavra de Deus, que nos remetem à esperança futura, sobretudo, a igreja ela é nutrida por um calor, por uma emoção, por uma glória tão maravilhosa, e isso diz respeito à própria espiritualidade daquilo que o texto está declamando. Então, se nós lemos um texto da palavra do Senhor, onde ele diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque é necessário que aquilo que é mortal se revista de mortalidade, e aquilo que é corruptível se revista de corruptibilidade. Então cumprir-se a palavra que está dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Talvez alguém que não tenha a mente de Cristo leia esse texto e fale: olha, interessante aqui, ele está fazendo um contraste entre mortalidade e imortalidade, está fazendo um contraste entre corpo de corrupção e corpo incorruptível. Mas nós, que temos a mente redimida, nós vamos entender, não somente entender esse texto, mas nós vamos aplicar esse texto à nossa vida, à nossa realidade.
Então, aquele que é espiritual, ele consegue apreender o sentido que está sendo transmitido pela Escritura de maneira mais adequada. Mas isso só acontece quando ele se liberta dos efeitos noéticos da queda, quando ele passa por um processo de conversão, de mudança, de novo nascimento, que vai lhe permitir estar em um novo caminho, em uma nova rota diante de Deus. Então esse é o distanciamento moral. Por outro lado, nós temos que entender um outro conceito também, que é o conceito da revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? Eu quero mostrar para vocês, Hebreus capítulo 10, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A carta aos Hebreus, toda ela vai versar sobre esse tema, Qual é a ideia central de uma revelação progressiva? É entender que Deus, ele não se revelou para a humanidade de uma só vez. Deus não chegou aqui, e falou: toma aqui, na caixa dos peitos, como a gente fala aqui, toma aqui, aqui tudo que você precisa saber. Não foi assim. A revelação, Deus teve um cuidado de revelar as suas verdades de maneira progressiva, para que o homem fosse se adequando, se adaptando. E cada revelação, cada livro da lei, cada livro histórico, cada livro poético, cada livro profético, trouxe um lampejo maior dessa revelação para o homem. De modo que, quando nós pegamos a revelação bruta, lá em Gênesis, por exemplo, nós olhamos para Gênesis, nós observamos em Gênesis, eu falei acerca disso aqui, quando preguei sobre a Nova Jerusalém. Quando nós olhamos para Gênesis, nós veremos que em Gênesis, Deus ele fala que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Só que aquilo ainda estava completamente bruto, não era um produto final, não era uma revelação totalmente compreensível ainda. Mas Deus ele foi mostrando o significado disso através dos sacrifícios. Então ele agora institui sacrifícios, mostrando a ordem que deve se ter no culto, o animal, como o animal ele recebe a culpa pelo pecado dos homens, como o animal ele tem o seu sangue vertido para que os pecados eles fossem perdoados do povo, como aquele ritual ele significava um plano maior da glória de Deus para os homens. Então Deus ele anuncia que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Logo depois ele mostra através do ritual dos sacrifícios, de maneira ainda simbólica, de maneira ainda primitiva, mas já como um lampejo maior daquilo que ele havia revelado anteriormente. Ele vai mostrar na figura do próprio Êxodo a ideia de libertação que está contida dentro do plano da salvação, mostrando que aquela libertação da escravidão do Egito e o direcionamento para uma terra prometida era um símbolo do resgate que o Senhor ele nos faz do mundo e nos leva para a Jerusalém celestial, para os céus de glória. Então isso é um outro símbolo que é acrescentado na revelação para Deus mostrar o seu plano. Logo depois ele vai mostrar através da vida dos reis, dos juízes, no período histórico, como Deus ele estava a favor do seu povo e como Deus ele também se manifestava para o seu povo. Ele vai dizer a Davi, por exemplo, que se os seus descendentes, se ele vivesse de acordo com a vontade de Deus, jamais o trono do Senhor se afastaria da descendência de Davi. Aquilo já era um pré-anúncio do filho de Davi que viria posteriormente, mas ainda estava acontecendo de maneira simbólica, de maneira intuitiva, como uma sombra. Aí vem os profetas maiores, o profeta Isaías, chamado de profeta messiânico, que vai trazer uma revelação muito mais profunda sobre esse Messias, falando de onde ele viria, falando que ele nasceria de uma mulher que era virgem, e aí inclusive até uma discussão nessa expressão
em hebraico aí, mas a gente pode tratar disso depois, né? Há quem mostre também, Isaías ele vai revelar sobre a natureza desse Senhor, vai falar sobre o seu sacrifício, sobre as consequências do seu sacrifício, como ele levou, né, como ele levaria as dores, as enfermidades das pessoas, como ele perdoaria esses pecados. E no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, o livro termina com o anúncio, né, que nasceria o sol da justiça para poder libertar todo o povo. Então, percebe como Deus ele vai revelando passo a passo, e aí, na aula que vem, a gente vai estudar a cronologia bíblica, né, entender algumas sequências de eventos na Escritura, e a gente vai perceber isso, como progressivamente as coisas foram acontecendo, se desenrolando, de modo que preparasse o caminho para Cristo. É por isso que lá em Efésios, se não me engano, né, o apóstolo Paulo vai falar sobre a plenitude dos tempos, né, falando que Deus, ele proporcionou um momento adequado para receber o Messias. E agora, quando Cristo ele vem ao mundo, vem a revelação perfeita, a revelação completa, a revelação genuína, de modo que agora não é mais possível dizer que não tem como entender, que não tem como conhecer, que eu não sabia, né? Porque Cristo ele veio para poder esclarecer plenamente: olha, o meu plano da salvação é esse, vocês estão perdidos, vocês estão em um lamaçal do pecado, através do meu sangue, os seus pecados são perdoados, você tem a possibilidade de viver em santidade aqui na terra, se preparando para a minha vinda. Então, agora, a revelação que foi dada, ela é perfeita, ela é completa, ela é acabada, ela não é mais uma sombra, mas ela é final e genuína. Nós precisamos entender esse caráter progressivo da revelação. É por isso que normalmente a gente aconselha os novos convertidos a iniciar a leitura bíblica pelo Novo Testamento, né? Porque normalmente a pessoa quer ler a Bíblia toda, começa pelo Antigo. Aí ela começa, quando chega lá em Números, e vai para a contagem das tribos, misericórdia. Aí a pessoa se perde, aí depois vai para Crônicas, a primeira Crônicas, até o capítulo 9, só genealogia. Aí você fica sem entender nada. Por quê? Porque o Antigo Testamento, e nota, isso daí é fundamental, quem gosta de anotar, nota isso aí. O Antigo Testamento, ele é compreendido à luz do Novo Testamento. Nós não podemos pegar, e é um problema muito grave, né, de alguns pregadores, sobretudo, de quererem pegar qualquer trecho do Antigo Testamento e querer aplicar diretamente aos nossos dias de hoje. Não é assim. Eu conheço pregador aí da nossa igreja, né, não aqui em Sobradinho, da Assembleia de Deus aqui na Bahia, né, que não come marisco, né, tem uma série de coisas, porque entende que tudo aquilo que está na lei ali na Antiga Aliança é aplicável aos nossos dias de hoje. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de entendimento. Precisamos compreender que aquilo que está na lei, aquilo que está nos históricos, nos poéticos, nos proféticos, é uma sombra de algo que estava por vir. Se eu estou aqui, né, e eu vejo uma sombra passando, eu não sei se é aquela sombra de um homem, de uma mulher, se a pessoa é branca, ou se a pessoa é preta, se a pessoa é parda, se é índio, se é amarelo. Eu não sei se a pessoa tem um cabelo preto, se tem um cabelo loiro, se tem um cabelo ruivo. Eu não sei de nada. Mas quanto mais eu me aproximo, né, da sombra, e quando eu tenho contato com a pessoa, eu falo: ah, rapaz, essa sombra daqui é a sombra do presbítero Rafael. Então eu posso ver muito bem, ele é moreninho, ele tem o cabelo preto, né, ele está vestido dessa forma, porque eu agora tenho contato com a realidade. A pergunta é: se eu tenho contato com a realidade, eu posso ficar apegado à sombra? Eu posso querer viver de acordo com aquilo que a sombra me propõe? De maneira nenhuma. Só que qual é o problema, né? Por que muita gente prefere viver na sombra? Só para fazer um paralelo que é utilizado pelo pastor Jonas Madureira, né, que é teólogo também, ele escreveu um livro chamado Inteligência Humilhada. Eu já citei esse livro várias vezes, porque é um dos meus livros preferidos, é um livro de filosofia cristã, onde ele vai fazer uma comparação e falar sobre a alegoria da caverna. Na alegoria da caverna, que está no livro A República de Platão, existiam pessoas que estavam presas na caverna e elas só conseguiam ver as sombras projetadas. Então aquelas pessoas passavam aqui atrás delas e não estavam presas, elas não conseguiam ver.
as pessoas, elas só viam as sombras das pessoas projetadas aqui na parede. Em um determinado momento, uma dessas pessoas decidiu fazer um esforço de virar para trás para ver a realidade. E quando ela viu a realidade, aquelas que estavam presas às sombras acharam que ela estava louca. Não, a realidade é isso daqui, a realidade é a sombra, não é o que está lá. É a mesma coisa que aconteceu aqui no Novo Testamento. Quando Cristo veio trazendo a mensagem adequada, perfeita, os apóstolos que receberam aquela verdade, eles disseram: olha, Jesus é isso daqui, a promessa é isso, a lei significava isso. Mas os judaizantes, eles queriam dizer: não é assim não, a verdade é isso daqui. Eu nasci assim, né, como o pastor disse, né, o crente Gabriel, né, nasci assim, eu cresci vendo sombra, então eu acredito que a realidade é isso daqui. E tem um elemento que é fundamental nesse processo, que é o seguinte: se eu estou virado para as sombras, preso a essa sombra, para que eu possa contemplar a realidade, eu tenho que fazer esse esforço daqui. E vocês concordam que o esforço de ficar de costas e virado com a cabeça para cá dói, não dói? Com o tempo, meu pescoço vai começar a doer, minha coluna vai começar a doer. Então é mais confortável ficar olhando para a sombra. É por isso que você tem aí muitas igrejas judaizantes, né? É muito mais fácil acreditar lá no candelabro, na Arca da Aliança aqui, né? Eu faço festa das trombetas, festa dos tabernáculos, né? Eu celebro a Páscoa, o Pentecostes. É muito mais fácil acreditar naquilo que é visível, né? Naquilo que está à nossa frente, do que acreditar naquilo que é real, naquilo que é a verdade simbolizada, né? Quando Deus ele mandou Moisés fazer a arca, né? Deu a instrução a Moisés, e a Oleabe e Bezaliel, né, fizeram esse trabalho. Ele disse: faça-se na terra como modelo do céu. Então a arca aqui na terra, ela era apenas um símbolo de uma realidade que estava no céu, realidade essa que veio a ser revelada na nova aliança. Então a nova aliança é o descortinamento daquilo que existia na antiga aliança. É a revelação, é o véu sendo tirado da frente daquilo que estava no santuário. E quando isso acontece, nós temos, portanto, a revelação perfeita e adequada. Por isso, entender que a Bíblia ela foi uma construção, uma revelação progressiva da parte de Deus é fundamental no nosso processo de interpretação. Jamais podemos querer aplicar ou trazer para a nossa realidade uma verdade da antiga aliança sem entender qual é o seu significado no novo, porque com isso a gente pode estar correndo o risco de cometer várias heresias. Nós temos igrejas hoje, né, judaizantes, acho que todo mundo aqui é da Assembleia, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Templo de Salomão lá em São Paulo, não é isso? De Macedo, ele veste quipá, esfola sacerdotal, tem os diáconos lá, né? Eles vestem uma roupa de anjos, tocam trombetas, né? Tem tabernáculo, tem candelabro, tem isso, tem aquilo. E sendo que a palavra de Deus nos mostra que isso era apenas uma sombra da realidade de hoje, que é a realidade de Cristo. Quando o pastor ele fala aqui na Santa Ceia constantemente sobre a questão da disposição dos elementos da ceia, né? Apenas o suco de uva e apenas o pão, né? Porque muitas vezes a gente quer construir ou querer nos apegar, aí coloca caixa de uva, coloca isso, coloca aquilo, com a finalidade de nos apegarmos àquilo que é simbólico, sendo que a realidade ela é aquilo que é apresentado por Cristo. A Santa Ceia é apenas um símbolo do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, do seu corpo, da sua carne que foi dilacerada. Então, nós temos que entender essas revelações de maneira progressiva. Da mesma forma, nós entendemos esse caráter progressivo quando João ele tem a visão de Cristo, né, o Messias agora presente aqui na terra, e ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós formos olhar para trás, nós veremos que a ideia de um cordeiro libertador, ela esteve presente muitos momentos antes na antiga aliança. Então, nós tivemos a figura do cordeiro que livrou Isaac da morte quando Abraão iria o sacrificá-lo. Nós temos a figura do cordeiro pascual que livrou o povo da morte dos primogênitos lá no Egito.
Nós temos o cordeiro que era imaculado e era vertido pelo sumo sacerdote na cerimônia, né, do dia da expiação. Nós tínhamos a ideia, né, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme profetizado, né, o prefigurado por Isaías, o Cordeiro mudo sem reclamar, aquele que é entregue ao matadouro sem nenhum tipo de murmuração. Então, tudo isso estava revelado anteriormente como lampejos, e agora João tem um contato com a realidade simbolizada. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que foi simbolizado por Abraão, aquilo que foi simbolizado no período de Moisés, aquilo que foi simbolizado no sacerdócio araônico, aquilo que foi simbolizado através de Isaías, agora está diante de mim. A realidade é essa. Eu não preciso mais de cordeiros, eu não preciso mais de animais, porque a realidade já está posta diante de mim. E isso você pode observar também lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, quando diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ou seja, aquilo é apenas uma sombra, sendo que Cristo é a realidade pura. Se eu tenho Cristo, eu não posso me apegar àquilo que é passado, àquilo que está contido dentro de uma tradição ou de uma perspectiva passada, uma perspectiva que não é completa. Então temos que ter muito cuidado nesse tipo de transliteração. Não podemos pegar uma verdade da antiga aliança e queremos aplicá-la diretamente sem entender o significado dela através da nova aliança. Então temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Tranquilo? Quarto ponto aqui dentro do distanciamento voltado para a ideia divina é a perspectiva de autoridade. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é apenas um livro, né, de recomendações, ou como alguns coaches, né, hoje querem colocar como um manual da vida moral. Não. A palavra de Deus, ela é autoritativa. Então nós temos que ler e interpretar a Bíblia como verdades que se impõem a nós. Nós não podemos fazer uma leitura meramente passiva da Bíblia, ou acharmos que aquela verdade ela é algo que existe ali, mas não fala comigo, não é direcionada a mim. Tem pessoas que conseguem muitas vezes estar lendo a Bíblia e às vezes conseguem, né, identificar aquilo relacionado a outra pessoa. Rapaz, isso aqui parece muito com o irmão fulano. Rapaz, isso daqui é a cara, rapaz, do irmão fulano de tal. Mas não consegue entender a vinculação daquela realidade à sua própria vida, à sua existência. A Bíblia, ela é autoritativa. Aquilo que a Bíblia manda fazer tem que ser feito. E isso é fundamental. Uma vez eu discutindo com uma pessoa que era de uma igreja lá de Feira de Santana, uma igreja que o pastor, inclusive, é uma pessoa muito ortodoxa e tudo, mas é uma igreja muito grande e os membros, eles terminam que cada membro tem uma doutrina diferente, né? E aí eu conversando com essa pessoa sobre a respeito de questões voltadas à homossexualidade, eu falo, não, e ela falando do Antigo Testamento, mas porque está lá em Levítico, né, uma coisa que não se aplica mais nos dias de hoje. Eu falei, não, mas Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 acerca disso também. E aí essa pessoa foi e falou assim, mas isso é o que Paulo diz, a gente tem que olhar o que Jesus disse. Aí eu fiquei pensando, né, o que passa na mente dessa pessoa? Essa pessoa acha que apenas os evangelhos, ou que os evangelhos eles têm um peso maior do que as cartas de Paulo, né? O que os evangelhos têm um peso maior do que está em Apocalipse, do que está em Atos. E não é assim. A Bíblia, ela é autoritativa como um todo. Foi o próprio Deus que inspirou os evangelistas a narrarem os fatos da vida e da obra de Jesus. Foi o Espírito Santo que inspirou os apóstolos e aqueles que eram próximos do colégio apostólico a escrever as cartas e as epístolas. Então, temos que ter noção dessa dimensão autoritativa da palavra de Deus, para termos essa noção. Ao interpretarmos um texto, não podemos achar que um texto da Bíblia ele tem mais peso do que o outro. É claro que existem regras de interpretação, né, que vão nos permitir chegar a um entendimento comum de passagens que são aparentemente conflitantes, mas temos que ter como pressuposto
que a Bíblia ela é autoritativa, que aquilo que está sendo dito é uma autoridade, é algo que nos vincula, é algo que nos coloca dentro de um determinado eixo. Ela não é apenas um manual de instrução ou um manual de entendimento de coisas comuns da Bíblia. Tranquilo? Bom, passando então no distanciamento divino, vamos entender alguns princípios para a interpretação bíblica. Então, nós falamos os pressupostos gerais, né? O que é que nós temos que levar em consideração na interpretação bíblica, algumas informações que são fundamentais para interpretarmos o texto. E agora nós vamos entender quais são os fundamentos que temos que levar em consideração ao interpretarmos a Bíblia, quais são os princípios para interpretarmos a Bíblia. E aí eu vou falar basicamente sobre 4 princípios que nós temos aqui, que é a inerrância, a infalibilidade, a suficiência e a inspiração. A Bíblia, ela é inerrante, inspirada, infalível e suficiente. Por que nós precisamos entender isso? Precisamos entender isso para que a nossa interpretação ela não seja deficitária. E eu vou mostrar para vocês isso. O primeiro princípio é o princípio da inerrância. Entendemos que não há contradições na Bíblia e que a Bíblia ela é verdadeira em tudo aquilo que diz, né? Ela não comete erros ao falar sobre as coisas. E por que esse princípio é fundamental para a interpretação? Existem passagens que são aparentemente conflitantes, né? Quando a gente pega, por exemplo, Paulo falando lá em Gálatas, né? Porque a salvação ela é pela fé e não pelas obras da lei. Já quando você vai para Tiago, Tiago fala que, né, a salvação ela é, que nós vemos, né, o crente genuíno, né, não só pela fé, mas pelas obras. E aí você fica sabendo, e aí, o que é que acontece? Quem é que está certo? É Paulo ou Tiago? Né? Vamos ver aqui quem é que está certo. E aí, alguém que não tem como um pressuposto a inerrância, ele pode cair na besteira de chegar e dizer, não, eu acho que Paulo está certo e Tiago está errado. Qual o problema disso? Se um está dizendo que a salvação é pela fé e não pelas obras, e outro está dizendo que a salvação é pela fé, né, demonstrada pelas obras, então eu posso admitir que um está certo e o outro está errado, não é verdade? É ou não é? Não, né, gente? Se nós entendemos que a Bíblia é inerrante, nós temos que entender que eu não posso aceitar a possibilidade de que Paulo está errado e Tiago está certo, ou de que Tiago está certo e Paulo está errado. Como é que nós entendemos isso? Precisamos buscar uma harmonia entre os textos. E isso que é fundamental no aspecto da inerrância para a interpretação bíblica. Precisamos entender que se Paulo falou inspirado pelo Espírito e Tiago falou inspirado pelo Espírito, não tem como, não tem a mínima possibilidade de Paulo estar falando uma coisa e Tiago estar falando o contrário dele. Certo? Isso. Exatamente. Eu vou falar sobre essa questão do cego mais à frente, mas o pastor tocou num ponto interessante. Um evangelho disse que eram 2 cegos na entrada, outro disse que era um cego na saída, e aí fica aquela coisa. A gente vai entender através da arqueologia como entender esse texto, né? Mas isso vai ficar para a aula 2, quando a gente vai falar de contexto, e aí a gente vai falar de arqueologia e vamos entender como algumas coisas elas são resolvidas com essas ferramentas, como o pastor muito bem citou. E aqui nessa questão de Paulo e Tiago, nós temos um ponto que é fundamental. Precisamos, através da doutrina da salvação, entender que Paulo estava dizendo que a fé, ela é de fato é o único fator que nos leva à salvação. Isso é genuíno. As obras elas não são necessárias para a salvação. Mas Tiago ele estava falando que a fé ela se demonstra através das obras. Então, Paulo estava falando do aspecto interno. É a fé única e exclusivamente que nos faz ser salvos. Mas aí Tiago complementa, como é que nós vemos que alguém tem fé? Através de suas boas obras. Então, as boas obras elas são uma evidência da fé e não um pressuposto para a salvação. O maior exemplo disso, como eu citei recentemente, o ladrão na cruz. Inclusive eu discuti uma vez com a testemunha de Jeová, ela veio falar sobre essa questão de obras e tal, e eu falei para ela, não, mas e o ladrão na cruz? O ladrão, ele viveu uma vida toda, né, de bandidagem, né, praticando a malignidade, e chega o Senhor na cruz do Calvário, na beira da morte, e diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu perguntei para aquela senhora, deu tempo daquele ladrão praticar alguma boa obra?
Não deu. Ele foi salvo única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Então, se ele tivesse vivido para além daquilo, a sua fé seria evidenciada pelas obras. Mas o que salva de fato é aquilo que nós temos interiormente: a fé, a regeneração, a conversão, o arrependimento e a disposição para Deus. É igual a conversão e batismo. Sim. Pode conversão e batismo. O senhor pode falar? Pode falar, senhor. É igual a conversão, fé e batismo. Sim. Em que sentido? Pode falar, pode escorrer. Então, quando a Bíblia fez esse alinhamento, eu perguntando assim: quando na cruz ele se batizou? Sim. Não. Ah, sim, entendi. O batismo é desnecessário? É, verdade. Sim. Hã? Quando é batismo salva? Só a fé salva? E por que fé e batismo? Só porque ele não deu fé, cara. Exatamente. E aí, essa questão do batismo da Santa Ceia é muito interessante. Porque o batismo, ele é uma evidência externa de algo que já aconteceu dentro do nosso coração. Então, o batismo, né, assim como a Santa Ceia, nós entendemos como sendo esses símbolos, né, o símbolo da conversão e o símbolo da comunhão, né, eles são evidências externas de algo que já aconteceu dentro do nosso coração. Então, alguém antes de ser batizado, ele já foi regenerado pelo Senhor. Ele já creu, ele já passou pelo processo de lavagem. O batismo, ele é o ato público que vai mostrar, evidenciar para todos aquela situação. Então, o batismo, ele ocorre dentro do coração, no sentido próprio, e ele é exteriorizado através de um ato público e simbólico, né? Mas o que vale é o batismo do coração, né? Oi, você quer falar? O irmão pediu ali, depois... Exato. Exatamente. Irmão. Dentro do texto, Sim. o próprio ladrão, quem crê, vou matar o coração. Exato. O rapaz estava na cruz, ele creu. Sim. Mas quando ele pensava em se batizar, os guardas estavam baixando para matar ele. Rapaz. Bom, então, isso tudo é fruto desse princípio, né? Por que nós fazemos esse trabalho, né, de... Sim, senhor. Uma coisa que é muito importante na questão do ladrão também, é assim, a questão de libertação mental. E às Sim. vezes acontece a pessoa aceitar, mas ainda continuar presa a algumas coisas. Sim. Aí então, quando é o momento que ele diz assim, como o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Sim. porque houve diretamente a libertação por completo. Exato. Final parcial. Com certeza. Tem pessoas que aceitam aqui, né, mas demoram para alcançar o... Até mesmo para a questão de, e agora, se eu for batizado, eu vou ter que declarar isso publicamente. Isso. É complicado, né? Muito problema aí. Mas assim, por que tudo isso existe? Porque existe esse esforço, né, de encontrar uma harmonia, né, de encontrar um consenso, por conta do pressuposto da inerrância. Se eu entendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus ou revelada por Deus, eu não posso aceitar que existem erros na Bíblia. Então eu me esforço para encontrar um consenso. Só que perceba, todo mundo já assinou? Faltou alguém assinar aí a lista? E Caio? Também? Quando eu falo que a Bíblia ela é inerrante, isso foi um objeto de discussão muito grande na década de 20 nos Estados Unidos, né? O conflito entre liberalismo e fundamentalismo. Os fundamentalistas defendiam que a Bíblia ela era inerrante, né? Os liberais, né, eles acreditavam que a Bíblia não era inerrante, que havia erros na Bíblia, né? E que o que valia era a revelação de Deus, né? A palavra de Deus era diferente de Bíblia. Isso daqui é até interessante de mencionar. Nós, pelo princípio da inerrância, e isso está mais para a ideia de inspiração, a gente entende que palavra de Deus
ela é igual à Bíblia. Certo? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela. Ponto. Ela não contém, ela é. Exatamente, ela não contém, ela é. Entretanto, alguns que vão hereges, né, que vão afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E qual a diferença disso? Eu tenho aqui vários livros, vários capítulos, vários versículos. Eu posso muito bem entender que em um determinado versículo isso daqui é a palavra de Deus, mas no outro, aqui não é a palavra de Deus não, aqui é a palavra do homem. Então, a Bíblia, para eles, né, os hereges, né, isso daqui tudo é a Bíblia, mas aqui dentro eu tenho palavra de Deus e eu tenho palavra de homens. Eu tenho palavras e do diabo também, né? Exatamente. Tem coisas aqui de tudo misturado. Mas nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus como um todo. Inclusive, as frases que são do diabo, né, as palavras são do diabo, o relato, o registro do relato foi inspirado por Deus, a fidedignidade daquilo que foi, daquilo que aconteceu no momento histórico, ele é registrado por um autor inspirado de maneira fidedigna, de maneira correta e adequada, porque ela é a palavra de Deus. Mas eu vou... Fiel é esta palavra. Exatamente, o que a palavra de Deus diz. A palavra diz que ela é fiel, ou seja, não tem como ela pressupor. Exato. Exatamente. Então, inclusive, Apocalipse também vai falar sobre isso, né? Alguém que acrescentar algo a essa revelação, ou seja, eu não posso tirar e não posso colocar, eu não posso ter esse tipo de configuração. Mais tarde, lá na história da interpretação, a gente vai entender até a questão dos acréscimos, né, do Concílio de Trento, por que eles acrescentaram alguns livros a mais no nosso cano. A gente vai entender isso um pouco mais à frente. Isso aí é intermediário, né? Vai lá para frente. Mas então, nessa perspectiva de inerrância, quando nós falamos que a Bíblia ela é inerrante, nós estamos falando dos originais. Note vocês, eu falei que a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Eu disse que existem esses relatos, esses retratos originais. E quando nós afirmamos que a Bíblia ela é inerrante, eu estou falando que os originais eles não falham. Tudo aquilo que foi registrado nos originais é verdade. Só que qual a implicação disso? Eu não estou com isso dizendo que as cópias e as traduções elas são inerrantes. Ou seja, é possível que tenha existido alguns equívocos no processo de cópia, como também alguns equívocos no processo de tradução. Então, dentro da perspectiva de inerrância, eu quero falar com vocês sobre 3 aspectos. Erros dos copistas, linguagem de acomodação e o problema das traduções. Em primeiro lugar, falar sobre a questão do erro dos copistas. Quando nós pegamos, existem pouco mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento grego, por exemplo. Então, você tem uma variedade de textos, uma variedade de cópias, e nós não temos hoje mais os originais. Não temos mais o Apocalipse escrito por João mesmo. O que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias que foram se copiando durante muitos e muitos anos. E vocês sabem muito bem que o processo de cópia naquela época era um processo manual. A imprensa só foi inventada por Gutenberg, salvo engano, no século XV, não é isso? 1400 alguma coisa, que Gutenberg, foi 1500 alguma coisa, né? O primeiro livro a ser publicado através de uma imprensa foi a própria Bíblia, na imprensa de Gutenberg. Então, antes disso, o processo de cópia ele era manual. Então, um copista ele tirava lá uma semana, um mês, para poder copiar um livro. Ele pegava aquele que estava o trabalho anterior e ele ia copiando letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. Se você já fez isso, e é provável que os que passaram pela escola, na faculdade, tiveram que fazer fichamento, então fazer um processo de escrita de algo que já estava escrito, você com certeza deve ter comido uma letra, uma palavra, alguma coisa aconteceu nesse processo. Da mesma maneira também, isso acontece com as cópias. Quer ver um exemplo? Abra comigo aí, João capítulo 1, versículo 18.
celular. Celular. Ah, tá aqui. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. É forte, né? Só mostrar para vocês aqui. Quem tem uma Bíblia Almeida aí? E quem tem uma Bíblia NVI? Quem tem NVI aí? Nova Versão Internacional? Ninguém? Não, eu tenho aqui no celular, mas se alguém tiver a Bíblia mesmo. Alguém tem? Lembra-se? NVI? NVI? Pode ler aí na NVI. João 1,18. NVI. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus vigente está junto ao Pai, o tornou conhecido. Pronto. Quem tem uma Almeida aí agora? Pode ler. Deus nunca foi visto por alguém, filho vigente, que está no seio do Pai, esse veio conhecer. Então perceba, na NVI está falando o Deus unigênito. Na Almeida está falando o Filho unigênito. Não é isso? Qual a diferença? Existe a diferença entre Deus e o Filho para a propósito da tradução aí? Não existe? Então, se eu falo que é o Filho de Deus, eu estou afirmando inclusive a divindade de Cristo, não estou falando um aspecto cristológico muito forte. Se eu falo Deus unigênito, eu estou afirmando uma concepção que é própria da teontologia, né, que é um Deus único. Não é isso? E aí você pergunta, por que existem essas traduções diferentes então? Por conta de uma questão de manuscritos, né, manuscritologia. Vou falar um pouco acerca disso daqui a pouco. Existem manuscritos onde está escrito o seguinte, né, ninguém jamais viu a Deus, né, e aí vai dizer lá, monogenes huios, né, significa filho unigênito. Outras traduções, outras cópias, né, em grego, elas vão dizer monogenes theos. Então, por que isso acontece? Porque a forma abreviada, se eu não me engano, a forma abreviada para huios é essa forma aqui, um O e um C, né? Ao passo que a forma abreviada para theos é um teto e um C. O que aconteceu? Muito provavelmente os copistas, enquanto estavam copiando, às vezes eles viam um teto e esqueceram de colocar o traço distintivo e ficou um OC. Ou então eles viram um OC e no processo, né, da tradução colocaram o traço. Então, percebem que esse tipo de... E é por isso que você vai ter alguns textos, como por exemplo textos receptos em grego, ele manteve a versão huios, monogenes huios, o filho unigênito. E aí a Almeida, que é baseada no textos receptos, ela vai utilizar filho unigênito. Ao passo que o texto bizantino majoritário, que é aquele que faz a soma, né, de todos os textos e pega a parte majoritária, ele vai estar escrito monogenes theos, Deus unigênito. E aí a NVI, que é uma tradução baseada no texto majoritário, ele vai utilizar essa tradução. Então percebem como uma distinção no processo de cópia pode gerar palavras diferentes com sentidos e interpretações diferentes. Por que isso é importante? Os críticos eles vão utilizar isso aqui para dizer, aí, ó, tá vendo? O copista foi e errou, onde estava escrito Deus unigênito, o copista foi lá e botou Filho unigênito para poder afirmar a divindade de Cristo, que é algo que é combatido, que os críticos costumam combater, né? Que Cristo não era Deus. Cristo era um humanista, um filósofo, um sociólogo. Um campo bom para os unitaristas, né? Oi? Um campo bom para os unitaristas. Sim, perfeito. Um campo bom para os unitaristas dizer, olha, esse negócio aí de que Deus, Jesus era filho, não, é só um Deus mesmo. Não tem negócio de
de Filho, de Espírito Santo, não. Então, muito bem colocado pelo pastor, isso daqui foi objeto de discussão na patrística de maneira muito ampla, né? Alguns tentando argumentar que Jesus não era o Filho de Deus. Só que, e aí o que é importante para a nossa interpretação? Mesmo em detrimento desses equívocos cometidos pelos copistas, a verdade de que Jesus era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, não está afirmada apenas nesse texto. Existem inúmeros outros textos que afirmam a divindade de Jesus. Então, existe uma quantidade muito grande de variações nos textos gregos, né, do Novo Testamento, sobretudo. Entretanto, são variações de coisas pequenas, né? Às vezes um número que é colocado a mais, às vezes uma palavra que é repetida, uma palavra que é suprimida, uma linha que é escrita, né, completa, uma linha a mais, ou então uma linha a menos, uma linha faltando. Então, são erros bobos, erros minúsculos. Para você ter ideia, o estudioso Daniel Wallace tem um curso chamado Deus nos deu um texto, né, onde ele fala sobre essas questões, desses equívocos cometidos por copistas, e ele vai falar sobre, para vocês terem uma ideia, a expressão João ama Maria, né, em grego, ela pode ser escrita mais de 300 formas diferentes, para vocês terem uma ideia. Ou seja, se eu tenho aqui João ama Maria, João amava Maria, né, Maria era amada por João, eu tenho uma série de variações de coisas que têm o mesmo significado, mas são escritas de maneira diferente. Então isso é chamado de maneira genérica de variante. Aí é uma variante, é um erro, é uma questão diferente? Não é. Então, é por isso que isso a gente estuda mais em bibliologia, né? Mas é importante para a nossa interpretação. Quando nós detectamos um erro de um copista, precisamos entender, e por isso que é muito bom nós termos muito material, temos muitos manuscritos, de modo que dá para comparar muitos deles e ver onde é que está o erro ali. Por que isso é importante, né? Eu estava falando, como é que nós conseguimos perceber, identificar o que é um erro relevante. Quando nós detectamos um erro de um copista, precisamos fazer a primeira pergunta: isso é um erro mesmo, ou é apenas uma variação do grego? Porque muitas vezes não é um erro de fato. Por outro lado, quando eu percebo isso, eu tenho que me perguntar: esse possível erro, né, essa variante, ela é significante, ou seja, ela é relevante para as doutrinas centrais da palavra de Deus? E aí? Importante lembrar que nesse quesito aí, a gente tem que entender como ele vai atingir diretamente o texto bíblico. Sim. Se vai haver uma variação, se vai haver a mudança daquilo que o texto quer falar, perfeito, ou se não vai haver. Sim. Porque se o copista errou, não é questão do erro, é na questão tradutória do texto, se ele vai fazer uma mudança no contexto geral, ou se não vai. Perfeito. Ou seja, o sentido está preservado. Se o sentido está preservado, então não tenho que me preocupar com essa variante. Mas se houve uma mudança no sentido como é... Aqui eu trouxe um caso de um erro que realmente foi um complicado na história da igreja. Mas ele não é significante para a doutrina da cristologia, para a doutrina, né, trinitária, de que Jesus também é Deus. Porque eu tenho uma série de outros textos que corroboram isso. Então, fiquemos despreocupados, porque uma coisa é certa: as doutrinas centrais da palavra de Deus, elas estão preservadas e são demonstradas em várias passagens bíblicas, de modo que, às vezes, o equívoco no processo de cópia não compromete a doutrina fundamental, todas as outras, exatamente, a veracidade do texto e a integridade daquilo que está proposto. Tem outros pontos, né, mas é interessante, quem quiser se aprofundar de fato, ler mais, se aprofundar sobre o assunto. Tem coisas que a gente não tem como falar ainda no nível iniciante, né? Mas tem alguns outros erros que são um pouco mais complicados e você precisa de um esforço maior para poder entender aquele significado. Por outro lado, existe a chamada linguagem de acomodação, né? O que é isso? Eu preciso entender que quando o escritor ele faz um relato na Bíblia, ele está falando com base em sua visão de mundo. Então eu não posso entender a Bíblia como um manual de ciência, por exemplo. Quando o texto diz lá em Josué que o sol parou, né, e aí você olha para aquele texto e fala: mas como assim o sol parou se é a terra que está se movendo em torno do sol? Hoje,
né, pela teoria heliocêntrica, eu consigo entender que, na verdade, é a Terra que está girando em torno do Sol. Então, eu não posso entender que o Sol parou. Entretanto, temos que conceber que, quando o escritor está relatando aquilo, ele está relatando sobre a sua perspectiva. E na perspectiva humana, é o Sol que se move, e não a Terra. Porque essa é a nossa forma de enxergar o mundo. Da mesma forma também, é um texto muito polêmico, eu não vou entrar na polêmica desse texto aqui, mas quando Samuel ele consulta a pitonisa, e supostamente o espírito de Samuel ele volta para a terra, né? E naquele momento, o texto diz assim, ó, e entendeu Saul que era o espírito de Samuel. O texto diz isso. Aí logo em seguida o texto fala como se de fato fosse Samuel que estivesse falando. Só que nós precisamos entender que o texto ele está narrando o relato na visão dos participantes da narrativa. Quando a gente for estudar gêneros literários, né, lá na aula 3, provavelmente, a gente vai entender isso. Na narrativa, nós temos que compreender a coisa conforme a visão dos participantes da narrativa. Então, se Saul entendeu que era Samuel, o texto ele toma como pressuposto a partir dali que era Samuel que estava falando. Mas depois a gente vai observar que aquilo que o suposto Samuel falou não se concretizou de maneira correta, né? O suposto Samuel disse que Saul iria morrer naquele dia, mas ele morreu muitos dias depois. O texto diz que todos os filhos de Saul iriam morrer, mas nem todos morreram. Se eu não me engano, Mefibosete e Isbosete continuaram vivos, e Almane também, né? Então você vai perceber que aquilo que foi dito pelo suposto Samuel não se concretizou, e o que coloca em xeque a veracidade da profecia e, consequentemente, o fato de que aquele espírito era de fato o espírito de Samuel. Então percebe que algumas passagens que mostram a realidade com base na visão do participante ou do personagem, eu vou ter um pouco de dificuldade de fazer essa interpretação ou de poder entender. Então eu não posso levar aquilo como um livro de ciência ou como algo que deve ser entendido de maneira literal necessariamente, mas eu preciso entender o mundo no qual aquele autor está inserido. Outra coisa, lá em Levítico, por exemplo, nós temos uma lista de animais que não poderiam ser comidos, né? E lá o texto ele vai falar acerca das aves, né? Então ele vai falar que existiam algumas aves que toda ave ela poderia ser comida, mas algumas não poderiam. E aí ele começa a listar uma série de aves e lá no final ele vai falar do morcego. Nós sabemos hoje, né, pela biologia, que o morcego não é uma ave, ele é um mamífero. Entretanto, na perspectiva, né, do escritor e na perspectiva daquela comunidade, né, todo animal que voasse era uma ave, não havia ainda uma taxonomia. A taxonomia só veio a ser inventada, trazida à tona por Linneu, não é isso? Quando ele trata da questão taxonômica, não esqueci o nome do livro de Linneu agora, mas Charles Linneu, a taxonomia dos seres vivos, está vendo aí? Então, somente séculos e séculos depois, né, é que foi estabelecida a taxonomia dos seres vivos por Charles Linneu. Então, eu não posso querer trazer esse conhecimento científico para um autor ou um personagem que estava inserido dentro de um contexto muito distante daquilo, certo? Então, isso que diz respeito à questão da acomodação linguística. Por último, a ideia de que as traduções elas não são inerrantes também. Existem alguns problemas na tradução que, como eu mostrei para vocês, às vezes não consegue transmitir de maneira adequada um sentido que é muito mais complexo na língua original. Quer ver um exemplo? Quem tem NTLH, aí a Bíblia, NTLH, nova versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. O da NVI, o da Almeida, já ficam de pé aí, abram Filipenses capítulo 2, versículo 5. E alguém, com certeza alguém tem o NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Vocês não são, peraí rapidinho. Vocês não são daqueles que compram a Bíblia sem saber a tradução não, né? NTLH. Alguém tem aí? Tem? Pronto. Então, lê aí primeiro a Almeida. Filipenses 2,5. Sorte que há de vós o mesmo sentimento de outros também de Deus.
Sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. NVI. NTLH? Então, veja, você está com a NVI? A sua NVI? Veja a NVI, que ela vai ler a NTLH. 2:5. Seja de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Agora a NTLH. Tende o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí você se pergunta, rapaz, é para ter o quê? O sentimento, a atitude ou o modo de pensar de Jesus Cristo? E aí vocês vão entender que essa diversidade de interpretação se dá por conta de uma palavrinha grega que é a palavra phronesis, né? Essa palavra, que inclusive é objeto de discussão dos estudiosos da filologia, no campo da filosofia, né? Porque Aristóteles traz ela justamente com essa polissemia. Phronesis, né? Segundo Jonas Madureira, ela é a combinação da atitude correta com a consciência correta e a vontade correta. Então percebe que, como não há uma palavra no português que possa traduzir, se adequar a esses três significados diferentes, então as traduções elas vão buscar traduzir da melhor forma possível. Então a Almeida vai dizer que é sentimento, a NVI vai dizer que é atitude, e a NTLH vai dizer que é mente, consciência. Por quê? Porque a mesma palavra ela tem esses três sentidos. Phronesis é uma atitude, um pensamento e é também sentimento. Então percebem como essa questão da tradução ela é muito importante para nós compreendermos, e é por isso que temos que ter cuidado também com a tradução que nós vamos comprar, né? Tá rolando aí fora a Bíblia da Teologia Inclusiva, né? Tá rolando também aí a Bíblia Underground, né? Acho que é Underground, né? Esquecemos do pastor agora, que faz umas traduções aí. Ele pega lá Mateus 5, que fala do sal da terra, ele fala, vocês são a vodka da caipirinha, com a pretexto de conquistar os jovens, né? As pessoas. E aí ele faz uma série de traduções. Aquilo não é nem uma tradução, na verdade é uma paráfrase, né? Oi? Não, com certeza, deixou aí louco, né? Então temos que ter cuidado com as traduções também, né? Evitem traduções que são feitas por uma pessoa só, né? Porque uma pessoa só ela é falível, né? Prefiram traduções que foram feitas por um corpo colegiado, uma sociedade bíblica, né? Um grupo maior de pessoas, para que possam ali trazer a interpretação mais adequada para aquele texto. Então, reafirmando, né? O primeiro princípio é o princípio da inerrância. Nós entendemos que a Bíblia ela é inerrante, ela é verdadeira em tudo que diz, não existe contradições na Bíblia. Entretanto, precisamos levar em consideração que o fato dela ser inerrante, ela diz respeito exclusivamente aos originais. Isso não quer dizer que não haja alguns equívocos no processo de cópia, não quer dizer que haja alguns problemas com traduções, né? Como eu estava falando com o Rafael ali também sobre essa questão, que algumas palavras elas não conseguem ser transmitidas adequadamente para o nosso idioma, né? O pessoal que estuda filosofia aí sabe de um autor, ou psicologia também, de um autor chamado Heidegger, né? Que ele traz no seu livro, esqueci agora o nome do livro, que ele vai falar sobre uma palavra chamada Dasein, né? Dasein pode significar tanto o ser em si como o ser no mundo. Então ela tem uma série de significados que não é traduzida para o português. Então quando você pega um livro de Heidegger lá, você vai ver que essa palavra ela não é traduzida, justamente porque algumas palavras não têm o significado adequado na língua portuguesa. E isso, né, não exclui a inerrância da palavra de Deus, mas diz respeito apenas ao fato de que a inerrância está relacionada com os originais e não com as cópias ou com as traduções. E por último, a ideia da linguagem de acomodação, que é o sentido de que nós precisamos entender que os autores bíblicos eles escreveram conforme a sua leitura de mundo. É por isso que a Bíblia ela é um livro, nas palavras de Stanley Orton, um livro divino humano, né? Ela é ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. Lembra-se, pastor? É por isso que a questão de acomodação da Bíblia tem que ter um cuidado maior. Sim. Principalmente nos dias atuais. Como você falou, a Bíblia inclusiva agora, está tendo muitas pessoas não percebem, mas eu já vi pessoas perguntarem, pastor, eu posso ter essa Bíblia inclusiva?
De maneira nenhuma, não. Por quê? Porque senão daqui a pouco você vai estar entrando por um caminho herético e você não tem mais volta. Verdade. Porque ela distorce alguns textos, Sim. distorce algumas tradições. Sim. E aí onde é que está aquela questão? Mas aí a gente tem que ganhar esse povo de várias formas. Não é de várias formas. A Bíblia ela é inerrante. Sim. Se ela é inerrante, a gente tem que procurar o contexto mais original possível para trazer a clausura. Exatamente. E só antes de começar, só para tocar nesse ponto aqui, um exemplo mesmo, a NVT, né, a versão, a nova versão transformada. Ela é uma tradução boa, uma tradução ortodoxa e tudo mais, mas quem é, quando você olha lá no começo da Bíblia, você vai ver quem é a equipe de tradução. E o líder da equipe é o pastor Marco Graconato, é um calvinista doente. E aí você vai perceber que alguns textos na NVT eles são tendenciosos, né? Então temos que ter cuidado também, sabendo quem foi que traduziu isso daqui, quem é essas pessoas, né? Clemens, desculpa aí. A fala do Mário foi muito interessante e me preocupou, justamente por isso eu conversava com o Marco aqui, o operador, justamente sobre isso. Surge uma pergunta agora: qual seria a tradução mais confiável? Eu acho muito importante salientar que essa versão NTLH, ela não é considerada uma tradução bíblica. Na verdade, ela é uma parábola, ou seja, é como se o árbitro desse texto, o árbitro que explicasse da maneira que o árbitro entendeu. Sim. Então, ela não é uma tradução bíblica. Dentro desse corpo de traduções, nós temos a tradução de equivalência formal e equivalência dinâmica. Exato. A equivalência formal é justamente essa almeida que nós utilizamos. E em algum momento da história das Assembleias de Deus, ficou oficializado que a versão bíblica oficial da Assembleia é João Ferreira e Almeida. Vixe corrigido. Vixe corrigido ainda por cima. Tem entrado agora, nós temos, por exemplo, o pastor Ezequiel Soares, como presidente da Sociedade Bíblica Brasileira, o pastor Ezequiel Soares, o pastor assembleiano, comentarista da tradução da CPAD, que participou também da tradução da NAA, atualmente atualizada. Então já está entrando para que a NAA venha ser a versão original das Assembleias de Deus. Então, por que eu me preocupo com isso? Estou tão preocupado com isso. Por exemplo, hoje em Sobradinho, nós já temos uma, eu vou chamar de seita, porque é seita, mas nós já temos hoje uma seita, eles se denominam Ialguins, seita de Ial, e agora o Ial e a Ial. Eles têm a Bíblia própria deles, vai ser um ponto pegado aí. E estão em Sobradinho já. Então, qual Bíblia eu compro? João Ferreira e Almeida. Então, eu não aconselho com a NVT, como o Tiago Marco falou, como o potencial calvinista. Também não aconselho com a NVI, porque eu sou meio tendencioso ainda ser um conservador. E aconselho que seja essa: João Ferreira e Almeida. Eu gosto da King James, né? Eu gosto da Alva. Não conheço essa não. Conheço essa daí. Excelentes considerações de Clemens, inclusive sobre isso. Eu gosto, por exemplo, da King James atualizada também. Eu acho que ela traz uma precisão de linguagem. É sempre bom. Para o litúrgico, eu aconselho também a Almeida, né? Até porque ela é. Hoje em dia, quando a gente percebe o pastor que está ali, vamos ler o texto, repitam. Aí cada um com NVI, o NVT, não sei o quê, e aí fica aquela confusão. Você não tem mais aquela, né, harmonia, né? Então, para o litúrgico, para o culto, eu gosto da Almeida, né? Porque traz essa uniformidade. Mas para a consulta em casa é interessante se você tiver outras versões para poder comparar, para poder ver, né? Às vezes você lê uma tradução, por exemplo, Almeida a mais antiga, né? Isso, a corrigida, você tinha a fiel, a corrigida, a atualizada, a explicada também, né? Essa eu não conhecia, tá vendo? Então, quando você tinha a versão antiga, por exemplo, você vai ver Paulo falando: amai-vos aos outros de entranhas com paixão. Mas talvez um menino aqui novo pegue, não vocês, mas um menino que eu falo, jovens, adolescentes, pegue, como assim amar de entranhas com paixão? Porque na antiguidade, né, a tradução formal, ela tem às vezes esse problema,
traduzia-se a ideia de que os sentimentos eles vinham da entranha, né? Então, quando você tá com medo, por exemplo, às vezes dá aquele frio na barriga, né? Ou então quando a pessoa está apaixonada, fala que está com borboleta na barriga, né? Então, por quê? Porque que se fala que a ideia na antiguidade, né, era de que os sentimentos eles vinham das entranhas. Entretanto, a Almeida atualizada, por exemplo, ela traz a ideia, né, de coração, amai-vos uns aos outros de coração, porque nós entendemos que a sede do sentimento seria o coração, né? Hoje até sabemos pela biologia que na verdade é a mente, né, o cérebro, mas ainda no popular, o coração é essa sede dos sentimentos. Então, quando nós entendemos isso, precisamos ter cuidado com as traduções, né? Entretanto, ter esse cuidado de fazer uma leitura adequada, comparar se for necessário traduções, para não cometer equívocos de falar em nome de Deus aquilo que Deus não está dizendo, como disse a sentença de Deus, né, falando ao profeta Jeremias, àqueles que estavam errados: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor assim não diz. Né? Manda. Perfeito. Ou seja, cada tradução, se ela não é de uma associação, por exemplo, o irmão falou da Nova Almeida Atualizada. A comissão, eu tenho uma Bíblia da Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, NAA. A comissão formada para a tradução para a NAA, ela foi chamar pastores da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, né, não sei se da Universal, da Quadrangular, chamaram de várias vertentes. O presidente é assembleano, né? Pois é, então, para que isso? Para que não haja vícios ou tendências a um lado ou a outro, né? Tem alguns textos que podem dar margem a esse tipo de entendimento. Então, a questão das traduções não anula a ideia da inerrância bíblica, certo? Exatamente. Bom, eu vou finalizar com os 3 últimos princípios, né, para a gente fechar, e aí a gente encerra a parte da aula e abre para perguntas, questionamentos daqueles que assim tiverem, tranquilo? O segundo ponto, o princípio que nós temos que levar em consideração é o princípio da infalibilidade, ou seja, tudo aquilo que a Bíblia diz, todas as profecias da Bíblia vão se cumprir, ou já se cumpriram. Então, eu não posso conceber que uma profecia bíblica falhou, por exemplo. Não, isso aqui foi profetizado dessa forma e não aconteceu. Eu não posso considerar isso, por conta do princípio da infalibilidade. Eu costumo dar como exemplo isso, a profecia que Jeremias fez de que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Né? O que é que acontece? Se nós formos considerar marcos históricos, a queda de Jerusalém ela se deu aproximadamente no ano 586 a.C. E o decreto do rei Ciro para o retorno dessas pessoas à sua terra se deu em 538 a.C. Se nós formos contar aqui, veremos que o cativeiro propriamente dito, completo, teria durado 48 anos, não é isso? Então, como é que acontece? A profecia falhou, Jeremias profetizou que era 70 anos. Como é que durou só 48 anos? E aí nós temos que entender e fazer um esforço de interpretação para compreender fatos antecedentes e fatos futuros. E aí nós vamos entender que, de fato, a queda final se deu em 586, mas o cerco começou em 606 a.C. Então, a partir daqui, os babilônicos já tinham sitiado a cidade de Jerusalém, só estavam esperando o momento oportuno para poder adentrar. E a partir daqui, em 606, começaram investidas pequenas, que foram aquelas que levaram Daniel e os seus compatriotas para a cidade da Babilônia, aquela que levou Ezequiel e o restante do povo também para as terras da Babilônia. Então nós tivemos investidas diferentes. Primeiro vieram, destruíram os muros, depois destruíram o templo, até que veio a destruição completa em 586. E logo após o decreto do rei Ciro, de fato o decreto se deu em 538,
Mas o povo só foi chegar de fato na cidade e constituir um templo, né, erigir a reconstrução espiritual da cidade de Jerusalém, ou seja, a construção da parte fundamental do templo, ela se deu por volta do ano 536 ou 535 antes de Cristo. Então, se nós considerarmos esse período de 606 até 536, teremos então aí um período de 70 anos, cumprindo-se integralmente a profecia de Jeremias. Então, o que é que eu estou querendo mostrar com isso para vocês? Quando a gente assume que a Bíblia ela é infalível, que todas as profecias, as palavras da Bíblia, elas não falham, eu não posso admitir, por exemplo, que Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos e depois afirmar que o cativeiro durou apenas 48. Eu teria que afirmar para isso que Jeremias era um falso profeta, porque a palavra descrita por Jeremias não foi infalível de fato. Então percebem o tipo de problema que nós temos e como esse pressuposto da infalibilidade, esse princípio da infalibilidade, ele nos permite resolver situações como essa. Nós vamos buscar na história relatos, e isso no Antigo Testamento é trabalhoso, irmãos. Quando a gente vai pegar esses 70 anos, 70 semanas de Daniel, a questão lá dos reis, dos chifres, e não sei o que, do império de bronze, de barro, de ferro, é tanta coisa, tanto símbolo, tanta profecia, que dá um trabalho harmonizar, mas quem quer, faz, quem quer, busca. Isso que é bom aquela numerologia bíblica. Muito boa. É um livro, é? Não conheço essa também. Da CPD? Os números da Bíblia. Aí tá vendo o pastor Márcio está indicando aqui esse livro. Vamos procurar depois, mandar pelo menos a foto lá no grupo para o pessoal. Pronto, maravilha. E aí a gente bota lá e vocês vão consultando, porque a aula, gente, é apenas 5% talvez do conhecimento que a gente vai ter. O conhecimento mesmo que se dá, né, sentando, né, Clemens? Sentando na cadeira, estudando, né, se debruçando, para que possamos de fato ter o conhecimento adequado. Tranquilo? Então a Bíblia ela é inerrante e ela é infalível. Os dois últimos, ela é também inspirada. Inspirada significa que as palavras da Bíblia elas foram sopradas por Deus, né? A palavra que é utilizada lá em 2 Timóteo 3,16 é essa palavra, Theos Pinestos, né? Soprada por Deus, ela foi impelida por Deus, ou seja, é o próprio Deus quem soprou, quem ventilou essas palavras. E é justamente isso que nos faz acreditar na ideia de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela por inteiro. Deus ele inspirou os seus autores para que eles pudessem falar essa verdade de maneira adequada. Isso, inclusive, é mencionado lá em 1 Pedro. Estou tentando lembrar aqui agora o versículo, mas eu qualquer coisa mando para vocês depois. Quando falo que a Escritura ela não foi feita, ela não é um produto humano. Aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando você vê lá a carta de Paulo, não é ali o pensamento de Paulo, a vontade de Paulo, o desejo de Paulo, aquilo ali. Não, ele está falando aquilo que foi inspirado por Deus. Eu costumo mencionar sempre a epístola de Judas, que eu acho muito interessante. Judas ele vai falar o seguinte: olha, irmãos, procurando escrevermos acerca, né, da salvação. Então, Judas ele pretendia escrever um tratado de soteriologia, falar sobre a salvação, quem sabe, né, destrinchar melhor essa doutrina. Mas ele vai dizer: olha, eu fui compelido a escrevermos acerca, né, para que vocês batalhem pela fé de vocês. Ou seja, ele estava querendo escrever sobre uma coisa, mas o Espírito Santo estava direcionando ele para escrever outra coisa, para falar sobre outra coisa, mostrando a ideia de que a palavra de Deus ela é inspirada nesse sentido. Por último, né, para acabar, para vocês irem para casa, temos que levar em consideração o princípio da suficiência das Escrituras. O escritor Paul Washer, né, Paul David Washer, missionário e mestre de divindade,
Ele escreveu um livro chamado, e que é uma pregação, na verdade, transliterada, chamada 10 acusações contra a igreja moderna. E nesse livro ele vai falar acerca o fato de que a igreja tem, muitas vezes hoje, desprezado a suficiência da Escritura. E o que é que ele fala com isso? Ele fala, olha, quando a gente finalmente entende que a Bíblia é inspirada, a gente chega apenas na metade do monte, porque a questão não é apenas se a Bíblia é inspirada, a questão é, a Bíblia é suficiente? Por que nós temos que trazer? Não que seja errado, de maneira nenhuma, mas temos que ter cuidado ao querermos trazer, vamos ensinar como administrar a igreja. E aí o pastor traz aqui um administrador, né? Vamos falar aqui sobre administração eclesiástica e tal, não sei o que. Bonito, maravilha. Como administrar as finanças da igreja? O pastor chama aqui um economista. Vamos falar sobre finanças da igreja, né? Explicar como se administra tudo direitinho. Vamos falar sobre aconselhamento, né? O pastor chama um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, né? Vamos mostrar como se dá um aconselhamento para uma ovelha através das teses da psicanálise, né? Como acontece o funcionamento da dinâmica de grupos da igreja, né? Como funciona a organização dos grupos. Então vamos chamar aqui um sociólogo para poder mostrar questão de dinâmica de grupo, de liderança, de outras coisas. Percebem o problema disso? Quando nós entendemos que a Bíblia ela é suficiente, nós entendemos que a Bíblia ela tem tudo que é necessário para a salvação do homem no seu encontro com Deus. Isso não quer dizer, obviamente, que nós não podemos eventualmente recorrer à sociologia, antropologia, psicologia, mas que isso não é o centro. O centro do aconselhamento, da dinâmica de grupos, da administração eclesiástica, da administração das finanças, é a palavra de Deus. Ela é suficiente para tudo isso. Eu não preciso de muita coisa além disso. Eu não preciso querer correr atrás de coisas para incrementar. Eu não preciso buscar meramente elementos externos para poder auxiliar a palavra de Deus. Não. Isso não quer dizer, repito, eu não estou dizendo aqui que nós não possamos consultar esses estudos, essas áreas do conhecimento humano, tendo em vista que o conhecimento humano, ele é fruto do conhecimento de Deus. Deus é quem deu a inteligência aos médicos, aos psicólogos, aos antropólogos, aos sociólogos, aos administradores, aos economistas, para poderem agir daquela forma. Mas isso não pode ser a prioridade da igreja do Senhor. O aconselhamento, a organização, a administração, tudo tem que partir da palavra de Deus. A Bíblia, ela é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Dito isso, encerra a parte, né, de instrução por hoje. Espero que vocês tenham aprendido e compreendido muito bem aquilo que foi ensinado nessa tarde. Espero que isso possa servir, né, de orientação para aquilo que nós constituímos. No material aí tem uma parte de erros comuns, né, mas nós vamos deixar ele para a próxima aula, para também não cansar os irmãos e abrir a oportunidade, se for razoável, pastor, para questões, perguntas. A hora é agora, porque eu acho fundamental isso. Pode perguntar, meu irmão? Oi, senhor. Oi? Pode falar. Ela veio para isso. Próxima, né? Próximo, eu vou até desligar a gravação aqui para vocês ficarem mais à vontade nas perguntas.